Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos nesse tempo de celebração ao nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar muito a sua família. E hoje chegamos ao último capítulo de Jonas. E na semana passada nós terminamos o capítulo 13 em alto astral. Se você acompanhou a mensagem da semana passada, você sabe que o capítulo 3 é um momento em que os ninivitas se arrependem e se voltam totalmente para o Senhor. E nós terminamos então a nossa mensagem do domingo passado tentando imaginar como foi o momento, ou como foi este momento lá para os ninivitas, a festa que eles experimentaram, afinal de contas eles não foram destruídos, como a mensagem que foi proferida a eles dizia, mas eles foram salvos, eles foram perdoados pelo Senhor. O versículo 10 diz que o Senhor não promoveu aquele mal que ele disse que faria, e isso alegrou o coração deles, e podemos dizer que naqueles dias houve alegria para todo mundo, né? Para todos os ninivitas. Com certeza o Senhor também ficou muito feliz, muito animado. Só que não, na verdade teve alguém que ficou muito bravo, e quando a gente olha para o capítulo 4, a gente consegue perceber isso. Houve muita alegria, imaginamos, mas houve alguém que não ficou feliz com essa situação, e é olhando para o capítulo 4 que nós queremos ver exatamente isso com os irmãos. Abra aí a sua Bíblia, Jonas capítulo 4, o último capítulo. Em meio a tanta alegria, tem alguém que não ficou feliz. E este é o profeta Jonas, e o capítulo 4 começa dizendo assim para nós: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabias que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira-me a vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar morrer. O Senhor disse: Tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu? E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, e também muito gado ou muitos animais? Este é o capítulo 4 que nós queremos estudar com os irmãos. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, durante alguns domingos, estudarmos sobre o livro de Jonas, o profeta Jonas. O Senhor tem nos ensinado muito e cremos que nesta noite o Senhor o fará também. Por isso nós oramos para que toda a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra e que haja em nós a disposição de sermos trabalhados pelo Senhor nesse tempo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos para o capítulo 4 então, e as crianças hoje vão nos ajudar fazendo o desenho, e depois vocês poderão enviar para o grupo do WhatsApp. O nosso desenho
tem a mão de novo. Então, a grande mão que representa ou simboliza Deus com o controle de todas as coisas. E dentro da mão você vai desenhar Jonas assentado embaixo de uma árvore. E se conseguir, pode fazer Jonas com cara de bravo, irritado, que é o que a gente viu aqui no texto. Tá bom? Então, a mão bem grandona e dentro da mão, Jonas sentado debaixo de uma planta, de uma árvore, pode desenhar aí. E o desenho das crianças representa muito bem o que a gente está conseguindo observar, perceber na história aqui. E percebemos a soberania de Deus em meio a essa irritação de Jonas, da ira de Jonas. E em todos os capítulos nós fomos percebendo a ação soberana de Deus. E quando a gente olha para o capítulo 4, a gente consegue perceber de cara aqui a soberana paciência de Deus. Porque como falamos, estava todo mundo feliz. Mas o texto começa dizendo que Jonas ficou extremamente irado. E aí um contraste muito interessante, porque no final do capítulo 3, nós vemos Deus retirando a sua ira. E o começo do capítulo 4, Jonas ficando irado. Então, lá no outro capítulo, no outro momento da história, Deus retira a sua ira, ou ele se afasta da sua ira. E Jonas se entrega à ira por conta de ter sido, digamos assim, contrariado. E aí ele explica, então foi por isso que eu não quis vir a primeira vez. A culpa é do Senhor mesmo. Por quê? Porque eu sabia que o Senhor é Deus compassivo, que o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é paciente, cheio de bondade e que te arrependes do mal. Como já falamos, Jonas, um profeta experiente, sabia e conhecia quem era Deus. E quando ele está dizendo essas palavras aqui no verso de número 2, ele está lembrando que o próprio Moisés já havia falado lá atrás. E se você quiser olhar Êxodo capítulo 34, Êxodo 34, os versos 6 e a primeira parte do verso 7. O que Jonas está citando foi o que Moisés falou lá atrás. E olha lá o que diz Êxodo capítulo 34, versículo 6. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, este falou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa sua bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Quem falou isso foi Moisés. Quem está repetindo isso muitos anos depois é o profeta Jonas. Jonas sabia exatamente quem era Deus, tanto que lá no capítulo 3, o verso 9, ele diz que a salvação pertence ao Senhor. E se você acompanhou a nossa série, quando citamos esse texto, ou passamos pelo capítulo 3, citamos exatamente isso. Na verdade, o capítulo 2 é que ele fala isso, a salvação pertence ao Senhor. Quando passamos por lá, até falamos, ele sabe que a salvação pertence ao Senhor, mas um momento ou em um dia, isto irá irritá-lo. Jonas fica irritado porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. E quando ele não vê Deus destruindo a cidade, quando ele vê Deus agindo com amor, perdoando, ele fica irado. E a ira dele é tanta, mas tanta, que ele não quer saber de outra coisa, ele quer morrer. É isso que o versículo 3 diz. Ó Senhor, ele pede, agora tira-me a vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. De novo, Jonas lembra muito a nós mesmos. Quando nós somos frustrados, contrariados, quando as coisas não saem da forma como gostaríamos que saísse, muitos de nós achamos que a morte é a melhor saída. Nós ficamos aí um pouco deprimidos, chateados, morrer é a melhor coisa que existe. E a maneira paciente de Deus tratar com ele vem logo em seguida no versículo. O Senhor pergunta para ele: ô Jonas, é razoável essa tua ira? Você tem motivo mesmo para estar assim? E perceba que aqui Jonas não responde.
Mas a gente consegue perceber claramente como Deus, ele é paciente com Jonas. E Jonas fica muito irado com Deus. Jonas fica irado porque Deus é bom. E assim como Jonas, eu e você também, apesar de sermos alvo desse amor, dessa misericórdia, desse perdão, assim como Jonas havia sido, nós hoje somos alvo e ficamos muito felizes quando o Senhor nos perdoa, não nos castiga, nos livra da morte. Mas quando vemos isso acontecer com pessoas ou grupos com o qual não nos identificamos ou temos alguma dificuldade, então a gente já não gosta tanto. E achamos que Deus está ficando um pouco mole no tratar com as pessoas. Jonas tem esse lado, ele experimentou toda a salvação de Deus, e o livro praticamente todo vai mostrando desse tratamento de Deus com ele, desse cuidado. Deus o perdoa, Deus é misericordioso, paciente com ele, Deus o livra da morte. Mas quando isso acontece com os ninivitas, Jonas não aceita, e o que ele quer então agora é morrer. Ele olha para os ninivitas e diz assim: eles mereciam a morte, eles são um povo muito mau. E ele, Jonas, não fez uma avaliação pessoal de o que ele vinha sendo para com o Senhor. Mas não, o alvo, quando ele foi o alvo da graça de Deus, está tudo bem. Mas quando ele vê isso acontecendo com a nação que ele odeia, não, aí já não está tudo bem, ele deseja morrer. E Deus então trata Jonas com muita paciência. E Deus é tão paciente que ele ainda investe tempo para ensinar alguma coisa para Jonas. E aí nesse capítulo a gente encontra também a soberana lição de Deus, visando ensinar Jonas, visando mostrar para esse profeta sem noção o que realmente é importante. E dos versículos 5 até o versículo 11, nós temos o Senhor ensinando Jonas. Depois dessa pergunta que o Senhor faz para ele: é razoável a tua ira? O versículo 5 diz que Jonas sai da cidade. Lá no capítulo 1, Jonas fica no porão do navio, alheio ao que está acontecendo lá em cima. Não está nem aí para nada, ele simplesmente vai dormir. Afinal de contas, ele também está fugindo do Senhor, e isso trouxe possivelmente uma pressão muito grande ao seu emocional, e ele vai dormir. Agora, aqui o que nós temos é um Jonas que, enquanto está todo mundo festejando a salvação que eles receberam do Senhor, Jonas sai da cidade. E lá ele arma uma tenda, fica embaixo dessa tenda com a esperança: puxa, acho que Deus pode até mudar de ideia e realmente acabar com essa cidade. Ele fica ali, e ao que dá a entender, ele fica ali alguns dias, com essa expectativa, com esse coração endurecido. E ele quer exatamente a punição. E aí então Deus começa a trabalhar com Jonas, a ensiná-lo. O versículo seguinte diz que Deus fez crescer uma planta. A tenda que Jonas armou possivelmente era uma tenda com folhas. Essas folhas talvez se estragaram um pouco, e Deus então manda crescer uma planta que a gente não sabe identificar exatamente o que é. As versões mais antigas traduzem como aboboreira, mas independente do que tenha sido, a gente hoje, as versões mais modernas traz como uma planta, um arbusto, alguma coisa do tipo, ou alguma planta rasteira que foi ali subindo sobre a tenda e cobriu toda a tenda de forma a gerar sombra para Jonas. Aí ele ficou feliz. O texto diz, versículo 6, e Jonas ficou muito contente, contrastando com o primeiro versículo que diz que ele ficou muito irado. Ele ficou muito irado quando os ninivitas foram salvos. Mas ele fica muito contente quando a planta nasce. E aí então o Senhor continua a lição. No dia seguinte, o Senhor faz com que uma lagarta vá até a planta e provoca a morte dessa planta. Essa lagarta vai lá e pica, vamos assim dizer, essa planta, e a planta morre, a planta seca. E aqui vale a observar a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. O Senhor já controlou o mar, controlou
os ventos, o Senhor controlou o peixe, agora ele faz nascer uma planta, ele chama uma lagarta, a lagarta obedece, o único desobediente é Jonas. E aí o texto diz que aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental, um vento quente, e esse sol bateu na cabeça de Jonas e ele ficou muito mal, ele quase desmaiou, e com toda a sua alma ele pede de novo: para mim morrer é melhor que viver. A gente lembra um pouquinho também do profeta Elias, que usou esta expressão. De novo, aqui Jonas está irado, e é irado agora porque a planta morreu, e ficou irado porque os ninivitas não morreram. A impressão que dá é que se os ninivitas tivessem morrido e a planta ficado viva, aí seria o auge da alegria para Jonas. Mas o Senhor está ensinando a ele. O Senhor está ensinando, e de novo agora o Senhor pergunta para ele: Jonas, é razoável essa tua ira? E aí Jonas dessa vez responde. Primeira vez, a primeira pergunta ele não respondeu, mas agora ele responde: é sim, é justo. E é muito justo eu querer morrer. Olha como que está o coração desse homem, o coração totalmente endurecido. Alguém que é chamado por Deus para ir até os ninivitas, conversar com eles a respeito da salvação. Ele vai e prega de qualquer jeito, e ao ver o resultado, que é nada daquilo que ele esperava, ele fica muito bravo. Mas Deus é paciente. Deus conversa com ele. Deus o tolera e ainda dá uma lição para ele agora. Vamos parar um pouquinho e pensar que Deus também é muito paciente e tolerante com cada um de nós. Diante daquilo que nós temos sido, talvez seria muito mais correto do ponto de vista até humano que o Senhor já tivesse destruído a cada um de nós. Mas Deus é paciente, Ele é misericordioso. Ele é o Deus que permite que a gente comece novamente. E muitas vezes nós pisamos de novo na bola, naquela mesma questão. Ou para alguns que são mais criativos, vão pisando em situações diferentes, e o Senhor continua sendo paciente. A soberana paciência de Deus e a soberana lição de Deus também se manifesta na minha e na tua vida. Como que o Senhor foi paciente com Jonas. E ele continua aí no texto, versículo 9, então Deus pergunta para Jonas: é razoável a tua ira? E aí Jonas fala: é muito razoável. Versículo 10, o Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há ali mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, também muito gado ou muitos animais. Jonas, pensa bem. Você tem compaixão de uma planta que nasceu sozinha, que você não empreendeu nenhum tipo de esforço para que elas estivessem ali. Você tem compaixão da planta e eu não teria dos ninivitas? Pensa aí comigo, Jonas. Os ninivitas são pessoas criadas por mim, por um pouco menor feita do que os anjos. São pessoas que o salmista fala. Quando há aquele questionamento: que é o homem para que te lembres dele? E aí a resposta do próprio salmista é: por um pouco menor do que os anjos o fizeste, e o coroaste de glória e honra. Isso está lá nos Salmos, quer dizer, o homem é importante para Deus. Jonas, a planta que você tanto estima, se você a estima tanto assim, que você não teve esforço nenhum para que ela passasse a existir, eu não vou amar os homens, a quem eu criei com tanto amor, criei para que ele me desse glória, o criei à minha imagem e semelhança. Eu amo as pessoas. Deus amou
tanto o mundo que deu o seu Filho único para morrer e dar a vida a todo aquele que crê. Jonas, eu amo essas pessoas. E você, na verdade, inverteu. Ou está querendo que eu inverta os valores. Quem tem valor são as pessoas. Jonas, você está valorizando mais a planta. Percebe como você ficou mal quando a planta morreu? E como você ficou mal quando o povo viveu? Jonas, não tem lógica isso. Não tem lógica esse seu valor às coisas. Você precisa perceber isso. Você precisa aprender a discernir as coisas, a entender como eu entendo, a ver como eu vejo, a amar como eu amo. E aqui a gente termina o livro com esta palavra do Senhor. E o livro começa com o Senhor falando e termina com o Senhor falando. E termina com o silêncio de Jonas. Será que ele aprendeu a lição? Será que ele conseguiu entender aquilo que o Senhor realmente quis passar para ele? A gente não tem a resposta. Mas uma coisa a gente pode, ao fecharmos esta exposição, pensar. Se eu e você, se nós aprendemos as lições deste livro e como vamos agir, quando olhamos para o capítulo 1, talvez a lição que podemos tirar de lá é que eu não posso fugir de Deus. Pois quando eu fujo de Deus, eu coloco a vida de muitas pessoas em risco. E quantos de nós temos fugido de Deus? Fugido daquele relacionamento que nós dissemos que teríamos com Ele. Como temos deixado de lado, como tudo é mais importante do que o Senhor e a missão que Ele nos deu aqui para este mundo. Cada vez que nós fugimos, nós estamos colocando vidas em risco, no sentido não só de fazê-las passar por alguma tempestade, mas de permitir que elas sigam em livre curso para o inferno. Capítulo 1, então, eu descubro, não tem como fugir do Senhor. No capítulo 2, talvez a lição é a mostra de que o verdadeiro arrependimento, ou o arrependimento genuíno, é o caminho para a gente retomar a nossa vida com Deus. A gente viu no capítulo 2, o momento em que Jonas ora, que ele fala com Deus. Aquela experiência horrível que ele tem lá no ventre do peixe. Mas ele aproveita este momento para se arrepender. Talvez a lição que fica para você, para mim, é que há momento, e este é o momento, para que haja arrependimento e que para que nós retomemos a nossa caminhada com o Senhor, a nossa aliança com Ele. Não dá mais para a gente ficar se debatendo, lutando contra a vontade do Senhor. Eu preciso simplesmente arrepender-me de verdade e retomar o meu relacionamento com o Senhor. Pelo capítulo 3, a gente pode tirar a lição de que precisamos aceitar o chamado de Deus e levar a palavra dele àqueles que ainda estão sem salvação, pois este é o alvo de Deus. Aceitar o chamado de Deus. O Senhor tem falado muito ao nosso coração no que diz respeito a irmos e apresentarmos o Evangelho a outras pessoas, usando todos os meios que Ele tem nos dado, falar pessoalmente com as pessoas, neste tempo de isolamento, usando as redes sociais, usando de maneira produtiva e realmente proveitosa as redes sociais, entregando folhetos virtualmente, entregando folhetos pessoalmente, falando a respeito de quem é Jesus para as pessoas, falar do Evangelho, das boas notícias a cada uma dessas pessoas com as quais o Senhor nos tem permitido manter contato, apresentar Cristo às pessoas, isto é, aceitar o chamado e fazer bem feito, e não como Jonas fez. Fazer na dependência do Espírito Santo,
para que o Senhor colha os frutos que Ele quiser colher. Pelo capítulo 4, talvez podemos aprender que o alvo principal, primeiro de Deus, são as vidas. E talvez eu preciso, como Jonas ouviu, entender que as plantas são menos importantes do que as pessoas. E veja que o livro termina até com uma ironia muito grande. O Senhor fala porque lá na cidade tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda. Por muito tempo as pessoas, os estudiosos acreditavam que se tratava de crianças. Mas na verdade o que parece estar dizendo é de pessoas que estavam sem capacidade de escolher ou fazer escolhas moralmente corretas. Então tem lá 120 mil pessoas. E aí ele cita, e também animais. É irônico, para que foi citado isso? Talvez para dar uma cutucadinha em Jonas, no sentido assim, se você não se preocupa com as pessoas, pelo menos se preocupe com os animais que tem lá na cidade. Para ver se, de repente, ele se despertava, porque ele queria a destruição de tudo. E talvez eu e você precisamos despertar que as coisas são menos importantes do que pessoas. Hoje de manhã já falamos um pouquinho sobre isso. Quantas vezes estamos diariamente, semanalmente, mensalmente, correndo atrás de uma série de coisas deste mundo e não nos temos preocupado com as vidas. Nós temos cuidado de plantas, nós temos cuidado de bichos, temos cuidado da nossa profissão, temos cuidado de como ganhar mais dinheiro, temos criado, somos inventores de meios de arrecadação de dinheiro. Eu preciso ter mais, eu preciso alcançar tantas coisas. Mas quantas vidas nós temos alcançado? Quantas pessoas ao nosso redor que nós temos observado e falado para elas, olha, vem cá, eu preciso compartilhar com você sobre Jesus. Temos incentivado você a convidar pessoas a assistirem às nossas transmissões. Você tem feito isso? Deus tem te colocado numa empresa para que você possa ser ali luz, ser a diferença. Mas talvez você está ali sendo ganancioso igual todo mundo é ganancioso, acreditando que os tesouros do mundo são os mais importantes. Deus tenta deixar uma lição para nós. E talvez eu e você precisamos lembrar que nesse capítulo 4, o Senhor tenta mostrar para Jonas, as pessoas são o meu alvo. E é uma lição que eu e você precisamos aprender. Tudo que nós conquistarmos neste mundo ficará aqui. Porém, vidas que conquistarmos aqui terão a eternidade com o Senhor no céu. Eu não vou lembrar certinho, mas uma frase muito legal dizia que se você quer algo que dure uma estação, plante flores. Se você quiser algo que dure uma vida, plante árvores. Mas se quiser algo que dure a eternidade, ganhe vidas. E eu e você temos valorizado muitas coisas. Esse capítulo 4 poderia ter o meu nome e o seu nome, ao invés do nome de Jonas. Porque quando nós ficamos frustrados com algumas coisas humanas, aqui da terra que não dá certo, a gente quer morrer. Mas a gente não está nem aí quando ficamos sabendo que alguém sem Cristo morreu e foi para o inferno. Isso não faz diferença. Mas quando o nosso castelinho de areia deste mundo é desfeito, que o Senhor permite que ele caia, aí a gente quer morrer. Eu quero morrer. Eu não aguento mais essa vida. E a gente faz um escândalo danado. Mas quando vidas vão para o inferno, não sentimos diferença nenhuma. Percebe como Jonas é muito parecido com a gente? E o Senhor nos deu o livro, nos deu a oportunidade de estudar este livro, para ver a soberania dele, Deus. E não para malharmos Jonas. Porque ao malharmos Jonas, essas pedras vai lá na época dele, vai voltar aqui na nossa época e vai cair na nossa cabeça. Porque nós somos como Jonas, fujões, pessoas que precisam de arrependimento, precisam realmente responder ao chamado do Senhor e começar a valorizar as vidas. O livro termina assim, valorizar vidas. É isso que Deus tem como prioridade. E como prioridade Ele tem valorizar principalmente a
tua vida que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Você que ainda não reconheceu que Jesus deixou a glória, o céu, Ele deixou o céu para vir a este mundo aqui, para viver aqui, para morrer aqui, ser morto no seu lugar, no meu lugar, e depois ser ressuscitado por Deus, para, estando vivo, dar vida a todos aqueles que creem. E Ele então vem fazendo esse convite para que você, que hoje está perdido, não consegue fazer boas escolhas, mas que possa, ao aceitá-lo, fazer a melhor escolha e tê-lo como Salvador da sua vida. E a nós, os cristãos, o que fica como desafio não é aceitar Jesus como Salvador, como estamos fazendo aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, porque nós já o temos como Salvador. Mas precisamos reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Reconhecê-lo como Senhor e obedecer ao chamado dele, pararmos de fugir, arrependermos, aceitar o chamado e, a partir de então, valorizar o que Deus valoriza, que são as vidas. Nós oramos intensamente para que todos nós, membros dessa comunidade, entendamos o que Deus quer para nós, aceitemos o desafio e sejamos obedientes para que o nome dele, por meio de nossas vidas, seja glorificado. Que Deus possa abençoar muito a tua vida e queremos orar por você. Deus querido, em primeiro lugar, oramos por aqueles que ainda não receberam a Jesus como Salvador. Que eles possam entender a mensagem, a boa nova do Evangelho e dizerem sim para o Senhor Jesus, tendo a Ti como Salvador de suas vidas e sendo pessoas que vão garantir a entrada no céu. Oramos também por aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, para que cada um de nós reconheça o senhorio de Cristo, que aceitemos a soberania do Senhor e nos entreguemos por completo para sermos por completo usados pelo Senhor. Ó Deus, faça isso, incomode o nosso coração, que queiramos ser pessoas que veem o mundo como o Senhor vê. Queremos ser pessoas que valorizem aquilo que o Senhor valoriza, que são as vidas, que possamos nos desligar um pouco deste mundo, para nos ligarmos no Senhor e na vontade do Senhor. Ó Pai, faça isso em nós por meio do Teu Santo Espírito. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Crianças, mandem aí o desenho para o grupo do WhatsApp. Você também pode mandar um versículo bíblico, um cântico, uma oração. Você pode mandar uma foto. Vamos ter o nosso tempo de louvor e adoração pelo grupo do WhatsApp. E só mais um recadinho. Durante a semana, leia o livro de Judas. A partir do próximo domingo estaremos estudando o livro de Judas, pertinho lá de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia. Vamos estudar juntos esta carta de Judas. Então leia, só tem um capítulo, são poucos os versículos, pode ler várias vezes para você absorver bem toda a mensagem de Judas, e a partir do próximo domingo à noite estaremos estudando sobre Judas. Que Deus possa abençoar a tua semana e fiquem todos na paz do Senhor e com a reflexão na mente que foi dada esta noite, e que você viva o que aprendeu para a glória do nosso Deus. Tenham todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus.